Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação, que é menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação da energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Tá, então temos aqui o gráfico, essa curva mais acima está indicada como uma curva isotérmica e mais abaixo aqui uma curva adiabática. A expressão adiabática viabiliza o resfriamento do nitrogênio, porque é o seguinte, a informação que ele dá é interessante aqui. Ele diz que, deixa eu afinar mais um pouco, ele fala que as diferenças do processo podem ser identificadas através da variação da energia interna, que é a diferença entre o calor trocado com o meio e o trabalho realizado. Então aqui, olha só, a variação da energia interna, ΔU, é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Só que percebe que o resfriamento aqui ele acontece com base numa expansão adiabática. O que significa expansão? Expansão, eu estou expandindo o volume. Então eu tenho aqui um volume inicial, um volume final. Isso quer dizer que o volume final é maior que o volume inicial. Consequentemente, o trabalho de expansão ele é um trabalho positivo. Tá? Só que a expansão ela é adiabática, ou seja, eu não estou tendo troca de calor com o ambiente, ou seja, quantidade de calor trocada é igual a zero. Tá? Quantidade de calor trocada é zero, então a energia interna, a variação da energia interna, ela depende só do trabalho realizado. Esse sinal negativo significa que o trabalho está sendo feito pelo sistema, ou seja, está acontecendo ali uma expansão, e esse trabalho de expansão ele vai retirar energia, parte dessa energia interna. Então o sistema ele vai perder essa energia interna para a realização de trabalho. Tá? Então, olhando aqui, e esse trabalho realizado vai fazer com que o gás dentro do êmbolo aqui ele vai ser resfriado. Outra forma que a gente pode ver é o seguinte: eu tenho uma isoterma aqui, mas eu posso ter outra isoterma aqui embaixo, tá? E ela vai se conectar bem aqui nessa adiabática. Eu posso ter outras isotérmicas aqui, várias outras isotérmicas. Essa curva, todo o processo que acontece em cima dessa curva, ela tem uma velocidade constante, tem uma temperatura constante, tá? Então a temperatura não vai mudar se o processo ocorrer em cima da linha da isoterma, mas ele vai mudar se eu sair de uma isoterma para outra. Então se eu tenho uma isoterma aqui T1, tem isoterma T2, olhando aqui a sequência, eu tenho aqui T2, temperatura T2 é menor que T1. Então eu tenho um processo aqui que ele é adiabático, saindo aqui de uma isoterma e indo aqui para outra isoterma com a temperatura menor. Então estou tendo um resfriamento. Então olhando as alternativas aqui, o que podemos ver? Letra A entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição de temperatura. Entrada de calor, percebe que o processo é adiabático. Quantidade de calor trocada é igual a zero. Tá? A saída de calor, de novo, calor não entra e calor não sai, o processo é adiabático. Então descarta aqui, vou nem terminar de ler. A variação da energia interna é nula. O que acontece? A variação da energia é nula se o processo ele for isotérmico. Então isso aqui é um processo adiabático. E se ΔU for igual a zero, isso aqui é um processo isotérmico. Isso aqui é um processo isotérmico. Tá? Então,
O nosso processo aqui, ele está falando da expansão adiabática. Então não pode ser letra C. A variação da energia interna é nula, de novo. A variação da energia interna não é nula, o processo é adiabático. Tá? Então a variação da energia interna só depende do trabalho. E letra E, o trabalho é associado diretamente com a variação da energia interna, ok? E não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Perfeito. Então essa aqui é a nossa resposta. Gabarito, letra E.